Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, vendo um debate do padre, acho que é padre Cleodon, versus um pastor, que eu não lembro o nome do pastor agora, no programa do César Cavalcanti, sobre a Bíblia, qual a Bíblia verdadeira, católica ou protestante. E nesse trechinho aqui está se falando sobre os livros deuterocanônicos. E os livros deuterocanônicos são aqueles livros que entraram um pouco mais tardiamente no cânon, no cânon bíblico católico. E eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque tomaria muito tempo para falar dos livros deuterocanônicos, se são inspirados, se não são, quais são a origem e como eles são considerados canônico e tudo mais. Mas eu vou falar de algo que o pastor César, utilizando um livro que ele toma lá, e ele vai usar alguns versículos dos deuteros canônicos para dizer que eles não são inspirados, porque, segundo César, eles estão ensinando magias ou coisas que é impossível, se for verdade que aquilo está escrito, é impossível aceitar esses livros como inspirados. Então eu vou por parte, porque tem várias coisas, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para demonstrar que você pega um livro e faz uma interpretação que você acha que é aquilo, e a partir daí você condena o livro como sendo apócrifo. Ele vai dizer que até os livros são apócrifos e não são os livros deuterocanônicos. Vamos lá. Primeiro ele começa com Tobias. A pergunta que eu quero deixar para começar esse debate, esse segundo bloco, é o seguinte: os livros apócrifos da Bíblia, eles trazem alguns ensinos complicadíssimos. Então, por exemplo, em Tobias 6:8... Ele está falando aqui de ensinos complicadíssimos. Aí, porque são complicados esses ensinos, na cabeça dele, ele vai mostrar isso como sendo não canônico. Vamos lá. Ele falou de Tobias 6:8. Aí a gente vai ver Tobias 6:8 e vamos ver se é ou não canônico segundo a lógica dele. Ensina magia. Se você pegar um peixe, tirar as guelras do peixe, acender uma fogueira e não sei o que e tal. Então... Aí ele está dizendo que Tobias 6:8 ensina magia. Você pega um peixe, tira as guelras do peixe, coloca na fogueira. Vamos ver o que é que diz aqui no livro de Tobias 6:8. Diz assim: o anjo Rafael, que estava caminhando junto com Tobias, o anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço do coração sobre a brasa, a sua fumaça, ou seja, um pedaço do coração do peixe, se colocar sobre a brasa e começar ali a ser assado por aquela brasa, vai formar uma espécie de incenso. Aí ele diz: se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Então, Tobias, Rafael está falando para Tobias aqui de um peixe que Tobias tinha matado. E quando Tobias matou esse peixe no lago, que ele tinha ido tomar água, esse peixe tentou devorar Tobias. E Tobias matou aquele peixe numa luta com aquele peixe. Então, Rafael está dizendo para Tobias: se você pegar um pedaço do peixe e colocar sobre a brasa, vai formar uma espécie de incenso. E a fumaça desse incenso expulsará toda espécie de espírito, de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte novamente. Impedirá que ele volte novamente. Aí ele está dizendo que isso, o anjo está ensinando magia para Tobias. Se a gente for interpretar algo físico sendo utilizado para uma cura ou para um exorcismo, sendo utilizado para fazer uma espécie de exorcismo, então a gente vai ter que condenar a Bíblia toda. Mesmo que não seja a Bíblia toda, mas a maior parte da Bíblia. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19,
Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz o seguinte. Capítulo 19, versos... Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 a 12, diz o seguinte. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços, veja, aqui é um objeto, né? De modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo era levado aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças, e retiravam-se os espíritos malignos. Então a gente vai ter que condenar Atos dos Apóstolos, porque está sendo revelado para nós, por meio do apóstolo, por meio de São Lucas, através de uma fala, acredito que de Paulo, né? Acho que... mas São Lucas relatando algo que as pessoas utilizavam de Paulo para curar as pessoas e expulsar demônios. Está dizendo que o lenço de Paulo expulsava, as pessoas pegavam o lenço de Paulo e passavam o lenço de Paulo numa pessoa enferma, a pessoa era curada e os espíritos malignos eram expulsos de Paulo, ou melhor, das pessoas, através do lenço que Paulo utilizara. Então aqui a gente já poderia como é que eu posso dizer? Eliminar Atos dos Apóstolos, considerar apócrifo. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos está dizendo que o lenço de Paulo expulsava demônios e curava pessoas. Isso é magia. Utilizar objetos é magia. Ele vai dizer ainda, Rafael, no Tobias 6:8, diz que ele manda utilizar o pedaço do coração para fazer uma espécie de incenso e expulsar um espírito mau. No versículo 9 ele vai dizer assim, ó, quanto ao fel do peixe, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem a propriedade de cura. Veja, Rafael está dizendo a Tobias que o fel do peixe, dele pode-se fazer uma espécie de pomada, né, para aplicar nos olhos de quem está cego. Tobite, o pai de Tobias, fica em casa cego. Tobias sai para a viagem e o pai dele fica cego porque vai se deitar debaixo da muralha e os pardais, se eu não estou enganado, defecam e caem nos olhos do pai dele. Então, o coração do peixe é utilizado para expulsar um espírito mau, colocando um pedaço na brasa e formando ali uma espécie de incenso. E o fel do peixe é utilizado para fazer uma pomada para curar os olhos. Não, mas isso é magia. Se você for fazer isso, é magia. Tá certo. O que é que Jesus faz em São João capítulo 9? São João capítulo 9, versículos 6 e 7 diz o seguinte. Veja o que Jesus faz. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lodo e com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhes disse, vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então nós podemos ver aqui, existem inúmeras outras passagens que se fala de utilizar alguma coisa física, algum objeto, algum elemento físico para curar alguém na Bíblia. Se a gente for usar a exegese do César Cavalcante para condenar esse livro como sendo apócrifo, então Atos dos Apóstolos seria apócrifo, porque se utiliza o lenço de Paulo para curar enfermos e expulsar demônios. João, Evangelho de São João seria apócrifo, porque no capítulo 9, versos 6 e 7, Jesus cospe no chão e faz uma lama com a saliva, igual Rafael disse que poderia ser feito com o fel do peixe, e aplicar nos olhos do cego, e mandou o cego lavar os olhos e ficou curado. Então, isso a gente vê que é somente deturpação e engano. É para levar as pessoas
a desacreditar da igreja e daquilo que a igreja ensina. Infelizmente o padre não deu uma resposta muito boa, mas eu não vou usar a resposta do padre. É só as indagações de César. Veja o segundo que ele condena aí. Tobias 12, 8 a 9 diz textualmente que dar esmolas perdoa pecados. Está dizendo que Tobias, capítulo 12, né? Tobias, capítulo 12, ele vai dizer lá que diz textualmente que dar esmola perdoa pecado. Tobias 12, 8 e 9 diz o seguinte. No caso aqui já é o pai de Tobit, dando algumas instruções, né? Ou melhor, ainda o anjo Rafael. O anjo Rafael explicando algumas coisas a Tobias. Ele vai dizer: boa coisa é a oração. Boa coisa é a oração. Então, quem ora se salva, quem não ora se condena. Porque pela oração a gente entra no mundo espiritual, entra em comunhão com Deus. Então ele vai dizer, boa coisa é a oração, acompanhada de jejum e a esmola. Então aqui está o tripé da quaresma que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Ali no capítulo 6 de São Mateus. Ele vai dizer que nós devemos praticar a nossa oração em segredo, a nossa esmola, ou seja, a caridade, fazer o bem em segredo, e o nosso jejum também deve ser feito em segredo, não deve ser exposto para a vanglória, como fazem os fariseus que desfigurava os olhos, o rosto, quando estava jejuando. Então, aqui Tobias fala do tripé da quaresma, ou seja, do tripé de penitência que Jesus ensina, a oração em segredo, o jejum em segredo, ou seja, a penitência em segredo, e a esmola também realizar em segredo, ou seja, a caridade ao próximo em segredo. Então Rafael diz assim para Tobias: boa coisa é a oração acompanhada de jejum e a esmola. Ele vai dizer, é preferível aos tesouros de ouro escondido. E ele diz que a esmola é melhor do que tesouros de ouros escondido. Aí ele diz o versículo 9 agora, porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Então veja, ele está dizendo aqui, quando ele usa a palavra esmola, dar esmola, ele está falando apenas de um exemplo de obra de misericórdia espiritual e corporal. Ele não está falando que a esmola especificamente, eu agora vou dar esmola de uma forma filantrópica, né? Eu vou ficar lá no centro da cidade, andando pelo centro do Recife, e onde tiver um pobre pedindo esmola, eu vou lá soltar algumas moedinhas, porque daí eu vou tirando os pecados da minha costa, né? Eu vou sendo perdoado dos meus pecados porque eu estou ali jogando uma moedinha na cambuca do cego ou de qualquer outra pessoa que esteja pedindo. Não. Aqui ele está falando da esmola como uma obra de misericórdia espiritual ou corporal, né? Socorrer os necessitados. Então isso aqui ele vai dizer que faz encontrar a misericórdia divina, e também faz encontrar a vida eterna. Porque Jesus, em São Mateus capítulo 25, vai dizer isso. Se nós não socorrermos Jesus no outro, no pobre, ele vai dizer que nós iremos ouvir: aparta de mim, maldito de meu Pai. Porque eu era um pedinte, né? Um pobre, um esmoléu, e tu não me socorreste. É isso que Rafael está ensinando a Tobias. Mas mesmo assim, o livro de Daniel capítulo 4, verso 24, diz o seguinte, vejam só. Veja, Daniel 4, 24 diz o seguinte, né? Vamos ver aqui, Daniel 4, 24 diz assim: queiras então, ó rei, aceitar meu conselho. Resgata teu pecado pela justiça e tuas iniquidades pela piedade para com os infelizes. Talvez com isso haja um prolongamento de tua prosperidade. Então veja,
Daniel está dizendo ao rei que ele deve resgatar o pecado dele, ou seja, alcançar o perdão do pecado dele pela justiça praticada. E é isso que Jesus está dizendo em São Mateus 25. Quem acolher qualquer pessoa, quem socorrer qualquer um desses pequeninos, mesmo que seja dando um copo de água fresca a ele, é a mim que está acolhendo. Então, quando eu faço o bem, eu pratico a caridade a qualquer pessoa que seja, eu estou fazendo isso a Cristo. E nisso eu alcanço em Cristo a vida. Ele vai dizer: resgata teu pecado pela justiça e tuas iniquidades pela piedade para com os infelizes. Quem são os infelizes? Essas pessoas pobres, essas pessoas que estão necessitadas. E quando eu faço bem a essas pessoas, eu estou fazendo a Cristo. Jesus disse, São Mateus capítulo 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É isso que Rafael está ensinando a Tobias. Mas vamos ver ainda o que diz Provérbios capítulo 10, verso 12. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Provérbios 10, 12. Ele diz assim: o ódio desperta rixas. A caridade, porém, supre todas as faltas. Então, o amor perdoa todos os pecados. O amor. Então, quando nós vivemos o amor, nós alcançamos de Deus o perdão dos pecados. Não somente a gente perdoa o outro, porque a gente o ama, mas também amando, né? O que é ser santo para a Igreja Católica? É amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Jesus pediu que nós o amássemos. Jesus disse: o amor, os dois maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, aqui está a explicação. Se fosse assim, então a gente teria que... Toda a Bíblia seria apócrifa. Seria apócrifa, nessa perspectiva dele, né? Então, ele vai falar agora do livro de Eclesiástico, né? Livro de Eclesiástico. Para condenar o livro do Eclesiástico, capítulo 3, verso 4, veja o que ele vai dizer. Diz que dá esmola perdoa pecado. Em Eclesiástico 3,4, que pecados são perdoados através de oração. Então, se você... Aí ele vai dizer, Eclesiástico 3,4 vai dizer que pecados são perdoados através de oração. Aí, quer dizer, se você orar, aí ele já vai... Porque ele vai perceber que se ele for tentar explicar, ele vai se enrolar. Então, aí dá um pulo para outro livro que ele vai considerar apócrifo dos deuterocanônicos, dos 7 livros que são deuterocanônicos. Mas vamos lá. Ele está dizendo que em Eclesiástico 3,4 diz que se alcança o perdão através da oração. Vamos ver o que é que diz Eclesiastes 3,4. Diz assim: aquele que ama a Deus o roga pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los no porvir. Então, o que é que está dizendo? Ele está dizendo que aquela pessoa que ama a Deus roga, né? Ou seja, ora a Deus pelos seus pecados, pede perdão pelos seus pecados e se acautela para não cometê-los no porvir, ou seja, para não cometê-los de novo. Infelizmente, isso aqui é um argumento vindo do protestantismo de uma infantilidade tão grande. Por quê? Porque para os protestantes, o perdão dos pecados não se alcança através do sacramento da confissão. Eles vão dizer que o homem não pode se confessar com outro homem. Mas isso aqui é outra história, a gente não vai entrar nisso para não prolongar demais o vídeo aqui. Mas eles vão dizer que para os protestantes não se pode confessar com outro homem. Deve se confessar com o próprio Deus. Aí eu pergunto, como é que ele se confessa com o próprio Deus? Ele faz uma listinha, aí chega onde quer que seja, lê aquela lista. Eu adulterei, eu roubei, eu matei, eu expulsei pessoas da minha casa, eu pratiquei o mal, pronto, acabou. Fez isso, acabou. Já está perdoado os pecados? Não. Olha, o Salmo 50, ou dependendo da tradução bíblica, o Salmo 51, vai falar sobre, veja,
Salmo 50 ou 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado com Betsabé. Então, Natã, isso está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, Natã foi visitar Davi e falar com Davi sobre o pecado que Davi tinha cometido de adultério com a mulher de Urias e também de assassinato, de tudo que ele tinha feito. Então, Davi ali recebe essa visita de Natã. Natã, de alguma forma, revela para Davi a gravidade do pecado que ele cometeu. E Davi escreve esse Salmo 50. A partir do versículo 3 vai dizer assim, ó, Davi dizendo ao Senhor, orando, tem piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Eis que eu nasci na culpa, minha mãe me concebeu na iniquidade. E você pode continuar lendo o Salmo aí, e eu não vou continuar. Por quê? Porque Davi está pedindo perdão dos pecados dele através da oração. Isso vamos rasgar toda a Bíblia. Se orar pedindo perdão de pecado vamos dizer assim, um crivo para dizer que o livro é apócrifo, rasguemos toda a Bíblia. Porque em toda a Bíblia existem pessoas que, sendo alcançadas pela graça de Deus, como disse Jesus, por meio do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, essa pessoa entra em um estado como é que eu posso dizer, contrição perfeita e faz uma confissão ao Senhor e pede perdão, pede misericórdia ao Senhor. A Igreja Católica ensina que existem duas maneiras de se alcançar o perdão dos pecados. A primeira é confessando o pecado. A segunda é mostrando-se arrependido e orando a Deus e suplicando o perdão dos pecados. Então, nós podemos fazer isso na confissão para os atos de pecados mortais, pecados graves. Podemos fazer isso no ato penitencial da missa, sem precisar confessar a ninguém o pecado, mas reconhecendo-nos pecadores, sendo feito esse ato para os pecados veniais. E também existe, fora da missa e sem uma confissão auricular, existe a contrição perfeita, que é muito difícil alcançá-la, mas por uma graça de Deus, muita gente a encontra na hora da morte. Uma contrição perfeita, ou seja, um arrependimento perfeito e uma súplica de perdão a Deus, e Deus perdoa o nosso pecado. Então, oração pedindo perdão do pecado e obtivendo perdão do pecado, se isso for um crivo para dizer que o livro é canônico, então toda a Bíblia é canônica. Vamos ver agora, ele vai entrar para outro livro, né? Macabeus 12. Segundo Macabeus 12, ensina a oração pelos mortos, né? Embora muitos católicos mesmo também oram pelos mortos. Não muitos católicos, a maioria dos católicos, ou todos os católicos, se forem bons católicos, vão rezar pelos mortos. Se não rezarem pelas almas do purgatório de forma geral, mas vão rezar pelo menos por alguém da família ou alguém conhecido que faleceu. Por quê? Porque nós católicos entendemos que existem pessoas que estão no estado de purgação, porque não alcançaram a purificação perfeita das suas imperfeições. Não é o perdão dos pecados. Toda pessoa que está no purgatório só está no estado de purgação porque teve o pecado perdoado. E tendo o pecado perdoado, tem as penas eternas apagadas ou pagas e as penas temporais que deveria ser alcançada através do que? Da esmola, né? da caridade ao próximo,
da oração e do jejum, a mortificação. Esse triplé da vida quaresmal deve conduzir a nossa vida toda para alcançarmos, vamos dizer assim, que o perdão ou pagarmos as penas temporais e não precisarmos um dia pagá-las no purgatório. Então, nós precisamos desses atos para chegarmos à perfeição e assim não alcançarmos o purgatório, né? Mas, por misericórdia de Deus, existe o purgatório. E o purgatório é outro tema, eu não quero entrar aqui, como eu disse, senão a gente vai prolongando demais o vídeo, mas a oração realizada para os mortos, principalmente se oferecendo a maior de todas as orações, que é a missa, alcança-se o perdão ou paga-se as penas temporais que aquela pessoa não alcançou em vida aqui na terra. Por quê? Ou seja, não alcançou a perfeição das suas imperfeições, né? Não alcançou, vamos dizer que a perfeição das suas imperfeições. Não é alcançar o perdão dos seus pecados. Porque o próprio Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 391, falando da queda dos anjos, vai dizer que não existe perdão, ou melhor, não existe arrependimento e, consequentemente, perdão para os anjos depois que eles foram expulsos do céu, como também não existe perdão nem arrependimento para os homens depois da morte. Então, a não ser que seja pecados veniais, que não condena a morte, como diz São João. São João, na sua primeira carta, vai dizer que existe pecados que gera a morte. E esse pecado que gera a morte, para esses pecados eu digo a vocês que não orem, porque não tem mais jeito. Mas existe também pecados que não gera a morte, que não leva à morte eterna, à morte espiritual, o lago de fogo e enxofre. E ele vai dizer, para esses pecados eu digo a vocês que rezem, que orem. Então, e orar pelos mortos, a gente tem a segunda carta de São Paulo a Timóteo. A segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 16 ao 18, vai dizer o seguinte. Paulo aqui, rezando por uma pessoa que já havia morrido. Rezando por Onesíforo, né? O nome é estranho. Onesíforo. Veja, o Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onésíforo, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia, ou seja, perdão, junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Então, Onésíforo já estava morto quando Paulo escreve essa carta, e quando Paulo ora pedindo a Deus que naquele dia, no dia do juízo, o Senhor tenha misericórdia dele. Então Paulo está rezando por ele. Todo mundo sabe que Paulo orou por Onésíforo e também por sua família. Na segunda carta ainda, no capítulo 4, verso 19, vai dizer o seguinte, verso 19 da segunda carta. Saúda Priscila e Áquila e a família de Onésíforo. Ou seja, claramente nós podemos ver aqui que este homem já estava morto e Paulo pede que ore por ele. Isso é clássico, não tem como. Então, negar a oração pelos mortos é negar o Espírito, é negar o que iniciava toda a igreja primitiva, né? Ali dos apóstolos. Os apóstolos, aí a Bíblia não fala muito claramente no Novo Testamento sobre oração para os falecidos, mas Paulo fala de um batismo pelos mortos, né? Paulo fala de orar por, como é o nome do rapaz? Onésíforo, né? E também os livros
né, ali dos pais da igreja, o primeiro livro, né, vai falar sobre a oração aos mortos, né, e também pedir a intercessão dos mortos, dos santos que morreram primeiro do que nós. Vamos ver o que é que ele diz ainda. Ele vai falar agora sobre Tobias 5, do 15 ao 21. Ele vai dizer que o anjo... Enfim, em Tobias 5, de 15, tem um anjo lá que conta, mas é mentira, conta uma mentira. Em Judite... Veja, ele vai dizer que em Tobias 5, 11, 5 do 15 adiante, o anjo conta uma mentira. Veja o que diz aqui em Tobias. Eu vou ler só para ficar claro, nem precisaria. Então o anjo disse-lhe: eu o levarei até lá e o trarei são e salvo para junto de ti. Então, o anjo está falando com Tobit aqui, dizendo para Tobit que vai levar Tobias para essa viagem e vai trazê-lo são e salvo. O anjo disfarçado, né, de Azarias, porque não eram Deus enviaria o seu anjo, como diz o livro do Êxodo. No livro do Êxodo 23, 20, vai dizer que Deus promete enviar o seu anjo para seguir o povo no caminho. E aqui ele manda o anjo Rafael, disfarçado de Azarias, né? Azarias, e esse anjo vai acompanhar Tobias na sua viagem e vai levá-lo e vai trazê-lo são e salvo, ele promete. Então, é normal Deus enviar anjo para acompanhar as pessoas. Todo o Antigo Testamento deixa isso claro e o Novo Testamento. Versículo 16. Tobit então perguntou-lhe ao anjo: rogo-te que me digas de que família e de que tribo tu és, porque ele vai dizer que é de uma tribo das 12 tribos de Israel, para que Tobit tenha confiança em deixar o seu filho viajar com ele. O anjo respondeu: que é que procuras? A raça do servo ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Então ele diz: tu estás procurando a raça do servo ou o próprio servo? Versículo 18. Mas para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. És de família distinta, diz Tobit. Respondeu Tobit: rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua família. Então, o anjo vai dizer que é da família de Ananias, portanto, de uma família diferente da de Tobit. Tobit vai dizer: não me leva a mal porque eu quis conhecer a tua família. O anjo então disse: conduzirei o teu filho são e salvo, e assim retornará. Tobit respondeu: boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho e que o seu anjo vos acompanhe. Então, Tobit não conhecia que era o anjo que estava falando com ele. O anjo não mente, né? Não é uma mentira aqui, vamos dizer assim, um mal moral. Não é que aqui está sendo revelado a moral do anjo. O anjo como diz Jesus lá no livro de São João, Satanás é mentiroso desde o princípio e nunca a verdade esteve nele, porque ele é mentiroso desde o princípio. Aqui é uma questão, por quê? Porque Satanás moralmente é perverso. O anjo aqui está apenas ocultando a sua verdadeira face. E como Tobit pede ao anjo que diga: tu és de que família? Aí ele vai e diz que ele é de uma família. Mesmo ele não sendo fisicamente da família do povo de Deus, ele é da família de Deus. O anjo é da família de Deus. Jesus disse o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, esse é minha mãe, meu irmão, minha prima, meu vizinho, ou seja, qualquer parente meu. Então, Rafael ouviu a voz do Senhor, que decreta para ele ir até Tobit, para conduzir Tobias nessa viagem são e salvo. E não somente isso, mas conseguir, ou seja, guiar Tobias para encontrar sua esposa. E assim sucessivamente. Então não há mentira nisso. Agora, porém, o livro dos Reis, se você vai dizer que aquilo ali é uma espécie de mentira que o anjo fez,
no sentido assim, uma mentira perversa, como Satanás é o pai da mentira. Então o que diremos, né, do primeiro livro dos Reis, que Deus mesmo manda um espírito mentiroso? Veja, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 18, vai dizer o seguinte: o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou: ouve, oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército dos céus ao redor dele. O exército dos céus. Aqui não está sendo usado uma linguagem como, por exemplo, no livro de Jó. No livro de Jó vai dizer que Satanás entrou na assembleia dos filhos de Deus lá, né? Não é aquela linguagem. E aqui seria outro vídeo para falar sobre o livro de Jó, né? Porque praticamente todos os biblistas vão dizer que aquele livro de Jó é uma espécie de parábola para explicar uma verdade central, que o justo também sofre. Então, aqui está dizendo, Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor. E qual é o oráculo do Senhor? Ele diz: eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, ou seja, todos os anjos, à direita e à esquerda. Verso 20. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe? Acabe era o esposo de Jezabel, terrível, miserável. E Deus vai dizer, o Senhor disse: quem seduzirá Acabe, para que ele suba e pereça em Ramote de Galaade? Um daqueles espíritos, ou seja, um dos anjos que estava ali naquela assembleia com Deus, um dos anjos disse uma coisa, outro dizia outra. Versículo 21. Então, um espírito, um anjo, adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Ou seja, os profetas iriam profetizar a partir das palavras desse anjo, desse espírito, que estava diante do trono de Deus e que iria falar pela boca dos profetas de Acabe, porque Acabe, ele não somente era perverso, mas ele pagava profetas para que os profetas profetizassem aquilo que ele queria ouvir. Então o anjo vai dizer: eu serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor Deus: é isto? Conseguirás seduzi-lo? Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Então, Miqueias está dizendo: olha, o Senhor enviou um espírito de mentira. O próprio anjo que estava ali na Assembleia Divina disse que seria um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Então, meus amados irmãos, não é por isso que se pode condenar um livro, porque o anjo não mentiu, pelo menos no sentido de ser uma mentira, porque ele tinha a sua essência moral perversa, maligna, como Satanás, que era o pai da mentira desde o princípio, ou seja, ele era moralmente contrário a Deus, ele era perverso, ele era iníquo desde o início, e era por isso considerado o pai da mentira, porque mentia desde o princípio e não se encontrava verdade nele. Aqui é outra história. Esses dois exemplos de 1 Reis, capítulo 22, e Tobias, capítulo 5 de Tobias, é um contexto totalmente diferente. Não se pode condenar um livro como apócrifo por causa disso. E ele continua, vai falar de uma coisa que, na verdade, não é. Não é isso que está sendo dito no livro de Tobias. Ou melhor, no livro de Judite.
ele vai falar do livro de Judite. Tem uma mulher que jejua, mas não esquece 40 dias, ela jejua a vida inteira. Ela é uma... Ele está falando aqui, Judite 5:8, vai dizer que uma mulher não jejuou apenas 40 dias, como Jesus fez, como Moisés fez, né? Mas ela jejuou a vida inteira. Mulher que virou adulta e nunca comeu nem bebeu. Então veja, eu queria que ele pudesse me falar o capítulo, porque não tem como ler, senão vai prolongar demais, mas acha aí uma Bíblia, mesmo que seja online, católica, que tenha o livro de Judite. Vai dizer lá, Judite 5:8 diz o seguinte: abandonaram os ritos dos seus ancestrais, que honravam múltiplas divindades. Então está falando que o povo de Deus, lá quando Abraão foi chamado, abandonaram as suas divindades e passaram a adorar a Deus. Né? Versículo 9, e passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saíssem daqueles países e fossem estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso, sobreveio a toda a terra uma grande fome e desceram ao Egito, onde durante 400 anos multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Então aqui no capítulo 5 não fala de jejum. Fala no capítulo 8, capítulo 4, verso 8, sim, fala de jejum. Mas não fala o que o pastor aí está dizendo, não. Diz assim, Judite 4:8. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor. Humilharam-se suas almas com jejuns e orações, eles e as suas mulheres. Acabou. Se você continuar a leitura, os sacerdotes vestiram-se de cilício, ou seja, pano de saco, as crianças prostraram-se diante do templo do Senhor e cobriu-se o altar do Senhor com um pano de saco, ou cilício. Unidos de coração e de alma, clamavam ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres à devassidão, né? Suas cidades a extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbio das nações pagãs, né? Então, nós podemos ver que não fala disso. É assim, joga a mensagem e não fala. Não se fala no livro de Judite, como já faz tempo que eu li esse livro, eu não lembro de todo o livro, mas se você encontrar esse capítulo que ele diz que é capítulo 5, verso 8, fala de uma mulher que jejuou a vida toda. Isso não existe, né? Apesar que existe uma santa católica, que eu não lembro o nome dela agora, que chegou a uma determinada idade, parece que ela adoeceu, né, com enfermidade, e ela não comia mais alimento nenhum, ela só se nutria da Eucaristia diariamente, todos os dias ela comungava e bebia água, né? Então ela passou o resto da vida se nutrindo da Eucaristia, né? Do verdadeiro pão que desceu do céu, do pão que dá a vida verdadeira, né? Coisas que os protestantes também não acreditam. Mas quando vem falar de jejum, Judite capítulo 4, verso 8 e os seguintes, não fala de mulher nenhuma que jejuou a vida inteira. Isso é uma inverdade que o pastor está dizendo aí. Mas vamos ver o que é que ele continua falando. Tem muitas outras, tem aqui umas dezenas, eu estou usando aqui o livro da FTB. Como lidar com isso? Tudo depende da forma como você interpreta, né? Então aqui... A pergunta que eu quero deixar para começar esse debate... O vídeo acabou começando todo. Então aqui o que me deixou muito triste foi o padre dizer isso, né? Tudo depende de como você interpreta. Ou seja, isso é o normal no meio protestante. Cada um pega a Bíblia, interpreta do jeito que quer, tira suas conclusões, e tirando as suas conclusões você faz aí o que César fez através desse livro aí, que ele cita o nome do livro, não sei, não importa qual é. Ele pega aquele livro de alguém que interpretou os livros deuterocanônicos, segundo, né, como o padre diz aí, depende de como você interpreta. Interpretaram ali dizendo que estava se ensinando magia, que estava se ensinando coisas que não era, e por isso os livros eram apócrifos. Infelizmente,
né? Eu não gostei dessa resposta do padre. E aí ele continua, ele vai falar, depois ele vai explicar muitas coisas e coisa e tal, mas não vem aqui ao caso. Se você quiser, você assiste depois esse debate aí, você vai ver. Eu não fiquei muito feliz com os argumentos que o padre usa para falar sobre isso, que eu acabei dando aqui alguns argumentos. Para mim, é mais coerente com a fé católica e com a canonicidade da Bíblia os argumentos que eu dei. Porque pegar os 7 livros, interpretar, né, como o padre mesmo disse aí, depende de como cada um interpreta. Interpretar usando alguns artifícios, né, alguns sofismas, para classificar esses livros como apócrifos, isso aí é muito bom e é muito fácil. O problema é provar que esses livros são de fato apócrifos, né? Se a pessoa não aceita, tudo bem, não aceita e é com vocês e a sorte. Agora cuidado, porque o livro do Apocalipse vai dizer que ai daquele que acrescentar e também ai daquele que tirar, né, alguma coisa. Então, Lutero tirou esses 7 livros. Colocou como apêndice, tirou. Então, Lutero tirou esses 7 livros da Bíblia Católica. E os protestantes aceitaram essa, vamos dizer assim, amputação da Bíblia feita por Lutero. Então, penso que ai daqueles que tirarem qualquer coisa deste livro, porque recairá sobre eles as maldições, as pragas que estão escritas neste livro, ou seja, na Bíblia. Então, peço a Deus misericórdia por vocês, mas é isso aí. Infelizmente, é isso que é feito, né? E às vezes, como pegaram aí o padre mesmo vai dizer que chegou ali somente com a cabecinha dele, né? E eles levaram aí computadores, livros, todos cheios de argumentos, e o debate era entre o padre e esse pastor que está com a camisa aí xadrez, mas o César intermediando ali o debate sempre também dá as catucadas dele, como deu agora, e deixou o padre muitas vezes deixou o padre todo desorientado, e aí facilita, né? Deus abençoe e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amém e até o próximo vídeo, se Deus quiser.